Então, imagine que você está observando um copo de água, sabe? Perfeitamente imóvel sobre uma mesa. Uhum, uma cena bem comum. Exato. E pela intuição física básica, para aquela água se mover, você precisa aplicar uma força ali, direta. Bater na mesa, talvez dar um sopro, ou sei lá, agitar o copo com as mãos. É uma cadeia limpa e reconfortante de causa e efeito. Completamente observável, né? Isso. Mas agora tenta ampliar esse copo d'água para a escala sombria e profunda dos oceanos da Terra. E perceba que as correntes mais abissais desse oceano, de tempos em tempos, simplesmente começam a girar erraticamente. Formando redemoinhos gigantescos. Gigantescos, capazes de varrer o fundo do mar. E a parte desconcertante disso tudo, a mão que está agitando esse sistema colossal não está na mesa. Ela está a mais de 200 milhões de quilômetros de distância, flutuando no vácuo congelante do espaço. Bem-vindos a O Debate, nosso espaço dedicado ao intercâmbio intelectual e à análise de múltiplas perspectivas. Porque, olha, quando a gente olha para a vastidão do tempo geológico, essa nossa intuição clássica de causa e efeito, essa ideia bem newtoniana de que algo precisa literalmente tocar o oceano para movê-lo, começa a se mostrar perigosamente incompleta. O universo é muito mais integrado do que uma simples mesa de bilhar. Com certeza. Hoje, nós vamos mergulhar numa descoberta geológica surpreendente que está reescrevendo o que a gente achava que sabia sobre a ligação do nosso planeta com o resto do sistema solar. O material que ancora a nossa discussão vem de uma pesquisa monumental liderada pelas universidades de Sydney e Sorbonne. Pelos pesquisadores Adriana Dutkiewicz e Dietmar Miller. Isso. Eles passaram décadas analisando amostras de lama e sedimentos de águas profundas perfurados ao longo de meio século. E o que eles descobriram escondido nessa lama foi um ciclo geológico incrivelmente preciso. A cada 2,4 milhões de anos, o fundo do nosso oceano sofre uma verdadeira varredura. E as correntes profundas ganham um vigor absurdo, né? Um vigor assustador. E o grande responsável por esse interruptor no fundo do mar da Terra é o planeta Marte. Então, nós vamos tentar entender como isso funciona. Eu sustento a perspectiva de que essa conexão, por mais esquisita que pareça, é pura mecânica clássica empírica. A velha e boa física de Newton. Sempre útil. É a lei da gravidade operando através de ressonância orbital, alterando o clima através do calor solar e movendo a água via termodinâmica básica. Simples assim. Bom, eu abordo esses mesmos dados de um ponto de partida radicalmente diferente. A física clássica que você defende mapeia bem a casca externa das órbitas, mas a minha visão ela falha feio em explicar a essência do que está acontecendo com a própria matéria. Lá vem você com a teoria X. Exatamente, a teoria X de Edson X. O que o material nos mostra, através da equação do movimento intrínseco total, é que a Terra não está apenas sendo passivamente empurrada por Marte. Ela está ressoando. O planeta atua como um sistema integrado, onde o cosmos não é uma força externa isolada, mas uma vibração interna que os oceanos simplesmente acompanham. Certo, mas deixa eu estabelecer primeiro como a mecânica clássica explica esse fenômeno dos 2,4 milhões de anos, porque os ouvintes podem estar se perguntando, tipo, como um planeta vermelho distante consegue gerar redemoinhos no fundo do nosso mar? É uma dúvida justa. A resposta curta é que ele não mexe na água. Ele mexe na nossa órbita. Pela lente empírica, a gente tem o que chamamos de ressonância orbital. A Terra e Marte, ao viajarem ao redor do Sol, aplicam pequenos puxões gravitacionais um no outro. Microinterações, né? Isso. E ao longo de milhões de anos, essas minúsculas interações vão se somando e alteram lentamente a excentricidade da órbita terrestre. Ou seja, a nossa trajetória ao redor do Sol deixa de ser redonda e fica um pouco mais oval. Exato. A órbita se achata e se estica. E quando a Terra passa a ter uma órbita mais excêntrica, há períodos em que recebemos uma carga significativamente maior de radiação solar direta. O clima aquece muito.
E é aqui que a física de fluidos convencional assume o volante. O clássico balde de água esquentando. Não menospreze a termodinâmica. Se você tem mais energia térmica batendo na superfície dos oceanos e alterando a dinâmica do gelo lá nos polos, você cria diferenciais imensos de densidade e temperatura na água. Fluidos sob estresse térmico precisam redistribuir essa energia. E eles fazem isso na forma de turbulência. Águas quentes e frias começam a interagir violentamente, criando as correntes profundas que erodem os sedimentos que os cientistas acabaram de mapear. É uma cadeia linear linda, gravidade muda a órbita muda a luz aquece a água e a água gira. Olha, é uma história perfeitamente encadeada, eu admito. Mas o meu problema com ela é justamente tratar a Terra e os oceanos como vítimas passivas em um acidente de percurso cósmico. A teoria X entra exatamente onde esse isolacionismo mecanicista falha. Falha onde? A matemática bate certinho. Falha conceitualmente. Você descreve a radiação solar batendo na água como se o oceano fosse um balde estúpido que só gira porque esquentou. Mas a equação do movimento intrínseco total, a equação MT, propõe que nada no universo é independente assim. Ah, o universo holístico. Sim, e faz todo sentido físico. Marte não está indiretamente puxando o mar ao pedir para o Sol esquentá-lo. Quando Marte altera nossa excentricidade orbital, ele está alterando a velocidade geométrica da Terra. Ele curva o espaço de uma maneira nova e o planeta Terra inteiro precisa se ajustar vibracionalmente a essa nova configuração espacial. Espera, vamos dar um passo para trás, porque se a gente perder quem está ouvindo agora, todo o seu argumento desmorona. Quando você usa termos como ajustar vibracionalmente, isso soa muito como misticismo espacial. Não tem nada de místico. Você está dizendo que o oceano sente fisicamente Marte dobrando o espaço? De forma alguma é místico, eu garanto. Chego a essa questão de uma maneira diferente. É pura física sistêmica baseada na sexta lei de X. Pense no simples ato de empurrar uma criança num balanço. Certo, o balanço. Se você empurrar no momento errado, o balanço perde força, ele trava. Mas se você empurrar no momento exato em que a frequência natural do balanço exige, você cria ressonância e a criança voa cada vez mais alto. Sim, ressonância clássica. Exato. Você não está fazendo um esforço colossal de força bruta o tempo todo. Você está ajustando a energia geométrica ao movimento que já existe ali. Marte não atua sobre a água como um ímã gigante puxando o oceano. Ele muda o caminho da Terra, o nosso balanço, e a matéria fluida não tem escolha a não ser ressoar com essa nova frequência geométrica para dissipar a energia. Entendo. Mas veja por que eu discordo fundamentalmente da necessidade dessa explicação. Para quem está acompanhando, a ideia de que a Terra é esse diapasão gigante que ressoa com Marte parece muito poética, mas corta contra a navalha de Ockham. Você acha que a física clássica é mais simples? Com certeza. Por que invocar uma vibração intrínseca se a fórmula de Newton dá conta do recado com precisão? Considere as marés diárias. Fica evidente porque a Lua e o Sol causam o nosso fluxo e refluxo. A massa deles e a proximidade exercem uma atração direta na água. Mas Marte está tão absurdamente longe que a atração direta sobre 1 litro de água é nula. Concordo plenamente que a força pontual direta de Marte na água é irrelevante. Então, a influência marciana só pode ser entendida como uma perturbação estatística indireta. Pense na gravidade de Marte como um ímã incrivelmente fraco posicionado a, 100 quilômetros de distância de uma estrada de ferro. 100 quilômetros é bastante coisa. Pois é, esse ímã não tem força para puxar o trem direto para fora dos trilhos amanhã. Mas ao longo de séculos, ele atrai os próprios trilhos milimetricamente. Quando o trem, que somos nós, avança por milhares de anos, ele acaba em um destino climático totalmente diferente, conduzido puramente por radiação e termodinâmica. Por que complicar introduzindo frequências sistêmicas? Porque focar no ímã fraco e no trilho é olhar apenas para a casca do que a natureza está fazendo. Eu não descarto que a luz solar desempenhe um papel, mas a teoria X nos dá um mapa de fluxo profundo dessa energia. E a física clássica não dá? O problema de usar apenas Newton, como X aponta brilhantemente, é que Newton construiu um termômetro excelente.
A equação clássica mede maravilhosamente bem a febre, ou seja, a atração externa local. Mas o termômetro não explica o metabolismo do corpo, que gerou a febre em primeiro lugar. Eu diria que a radiação solar explica o metabolismo muito bem. Mas a matemática clássica quer separar tudo em 3 caixas isoladas, sabe? A astronomia estuda a órbita, a climatologia estuda o Sol e a oceanografia estuda o balde girando no fundo. Enes unifica isso. A energia cósmica não bate na porta do oceano e pede licença via raios solares. Ela já faz parte do movimento interno da molécula de água. Olha, isso nos joga direto numa das grandes controvérsias que a pesquisa da Universidade de Sydney levantou. Porque se a gente aceitar a sua premissa de que a Terra é esse organismo sistêmico, supercalibrado, isso obriga a gente a encarar o elefante na sala. Que seria? O que esses redemoinhos abissais estão fazendo de fato pelo planeta agora? Vamos falar do colapso climático contemporâneo, de Aquiles do modelo puramente mecanicista. Olhemos para os dados de sedimentos que os pesquisadores trouxeram à tona. Existe uma coincidência gigantesca aí que, francamente, clama por uma explicação holística. Coincidência é uma palavra forte. Mas no nosso exato momento histórico, o aquecimento global impulsionado pelo homem está derretendo as calotas polares. Água doce jorra no oceano e ameaça interromper um sistema vital chamado AMOC, a célula de revolvimento meridional do Atlântico. A nossa grande esteira transportadora de calor. Isso. Se a AMOC colapsar, o fundo do oceano fica estagnado, ele perde oxigênio e sufoca. E o que a pesquisa de Dudkiewicz diz? Que no exato momento em que a estagnação global parece iminente em ciclos de estufa do passado, adivinha quem entra em cena? O ciclo astronômico de Marte. Exatamente. Ele atua como um pulmão de emergência, intensificando essas correntes abissais isoladas e garantindo que o oceano não fique sem oxigênio. Como a visão clássica explica esse timing perfeito? Então você acha que a Terra e Marte estão, conversando e cooperando para salvar o oceano? Claro que não uso cooperando como se tivessem uma mente consciente, né? Mas processos termodinâmicos profundos entre o núcleo da Terra, o magma e os oceanos estão sintonizados com os planetas para manter o movimento intrínseco total equilibrado. Como o seu modelo do ímã fraco lida com o fato de que o oceano parece assustadoramente calibrado para evitar o sufocamento na hora exata? Sabe o que eu acho mais maravilhoso na física real e empírica? Ela não precisa de um propósito para ser espetacular. Entendo por que você pensa assim, e entendo o apelo dessa visão de que o sistema solar age como um mecanismo de sobrevivência gigantesco. Mas a resposta não requer essa geologia cósmica com letra maiúscula. Então é só um acaso feliz? O sincronismo não é uma defesa biológica. É pura inelutabilidade termodinâmica. Como assim inelutabilidade? Pense na mecânica dos fluidos sob uma estufa. Quando a excentricidade orbital muda devido a essa fricção estatística com Marte, os períodos quentes ficam muito mais quentes. A gente concorda que a esteira principal, a AMOC, desacelera porque os gradientes de salinidade nos polos são destruídos pelo gelo, certo? Sim, isso é fato. Mas, simultaneamente, o Equador e outras regiões de superfície estão absorvendo quantidades absurdas do calor extra trazido por essa nova órbita mais oval. E esse calor colossal precisa ir para algum lugar. Precisamente. O calor aumenta dramaticamente os contrastes térmicos em outras partes das bacias oceânicas. Onde a grande esteira AMOC falha, a turbulência local causada pelo excesso de energia é forçada a dissipar esse calor para baixo. E aí se formam essas tempestades submarinas monumentais. Uma panela fervendo. Exato. Elas não surgem porque o fundo do mar mandou um pedido de socorro vibracional para Marte. Elas surgem porque você colocou uma panela de água fria sob a chama máxima de um fogão. É inegável que a água vai ferver e circular com violência. Funciona como um mecanismo de oxigenação brilhante. Sim, mas não precisamos imputar a isso uma orquestra invisível. É apenas a física do calor procurando uma válvula de escape. Esse é um ponto interessante, e eu entendo a elegância do seu argumento de dissipação de calor.
Mas ao reduzir tudo a uma mera panela fervendo, você tropeça na própria base da física quântica e sistêmica que a teoria X incorpora. Lá vamos nós para o domínio das filosofias. Não é filosofia, é física fundamental. Você ainda trata a gravidade como uma força isolada que só empurra objetos, e a matéria como algo que ficaria parado no fundo do mar se o calor não chegasse. E isso nos leva à questão mais profunda que esse estudo dos 2,5 milhões de anos levanta a verdadeira natureza do repouso e da gravidade. Você diz do que as próprias correntes são compostas essencialmente? Exatamente. A física clássica se apoia num pilar. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. O oceano abissal, em tese, seria escuro e parado sem a intrusão dessa mudança orbital e do Sol. Mas a equação MIT destrói essa noção. O repouso absoluto é fisicamente impossível no cosmos. Impossível? Sim. A equação de X demonstra que se o somatório das frequências internas de um corpo chegar a zero, ou seja, se ele realmente parar de vibrar em sintonia com o cosmos, a matéria que o compõe literalmente deixa de ocupar o espaço-tempo. Ela desaparece. Nossa, essa é uma afirmação bem ousada de se fazer com base em lama do fundo do mar. Mas é crucial. O espaço é preenchido e sustentado pelo movimento contínuo. A gravidade, neste paradigma, não é uma força alienígena puxando a Terra. É o tecido conjuntivo que une o núcleo magnético da Terra até os confins das galáxias. O fato de o campo de Marte gerar tsunamis de sedimentos no Atlântico não é uma curiosidade termodinâmica. E é o que, então? É a prova física de que o oceano gira porque ele é parte fundamental do movimento do universo. Ele não pode parar. Existir no cosmos significa estar em movimento contínuo de adaptação. Pode chamar de geologia cósmica, de orquestra, do que for. Para mim, é a mecânica nua e crua de como o espaço-tempo se traduz em matéria. Olha, a abstração conceitual do que a água é ou deixa de ser quando medimos contra a expansão cósmica, eu acho fascinante, de verdade. Aprecio a profundidade dessa visão de mundo. Mas eu sinto um porém vindo aí. E um grande porém. Eu faço um contraponto puramente empírico baseado na forma como essa descoberta recente foi possível. Quando esses geólogos perfuraram o assoalho marinho, em centenas de locais diferentes, eles estavam procurando hiatos. As falhas nos sedimentos. Isso, para quem está nos ouvindo, um hiato no sedimento ocorre quando a lama, que normalmente se deposita lá, camada por camada ao longo de milênios, de repente some. Foi lavada por correntes extremamente vigorosas. E como a equipe de Dudkev sabia onde olhar? Como eles correlacionaram essas falhas na lama com 2,4 milhões de anos atrás? Através de modelos matemáticos complexos, que não excluem a visão sistêmica. Mas os modelos matemáticos que eles usaram basearam-se na suposição estrita de que a gravidade é uma força fundamental clássica e separada, atuando à distância sobre massas calculáveis. Foi a mecânica orbital rigorosa, a herança de Newton e Einstein, que rastreou retroativamente as órbitas caóticas do sistema solar. É uma boa ferramenta, eu já disse. Mas é mais que uma ferramenta. Foi ela que previu quando a órbita da Terra era mais elíptica, cruzando isso com o calor do Sol. Sem a matemática bruta, fria e mecânica de massas puxando massas através do vácuo, a gente sequer teria detectado esse ciclo geológico em primeiro lugar. Se a teoria X descarta o termômetro de Newton, ela ainda não forneceu um mapa alternativo forte o suficiente para prever hiatos de perfuração marinha com essa exatidão. Não se iluda achando que o modelo clássico tem todas as respostas preditivas. Você me pergunta de onde eles extraíram as datas e eu pergunto como a sua termodinâmica clássica vai explicar por que esses ciclos resistiram às mais caóticas transições do núcleo da Terra e às mudanças magnéticas ao longo das eras glaciais. A água continua se comportando como fluido, independentemente das eras glaciais. Mas o ajuste é fino demais. Newton previu apenas o quando a órbita fechava. O que a teoria X fornece é o porquê de a estrutura oceânica responder tão imaculadamente, transformando essas mudanças em ferramentas de manutenção do sistema.
Se ignorarmos que os sistemas ressoam juntos, de dentro para fora, a gente vai continuar sendo ótimo em catalogar o passado do oceano, mas cegos para entender o papel real que essa massa de água tem na teia macrocósmica. E é exatamente nesse atrito de abordagens que as coisas ficam muito interessantes. Mas, à medida que a gente encaminha o encerramento da nossa discussão, a minha defesa permanece na imensa capacidade explicativa da ciência observacional clássica. Respeito à coerência da sua posição. O que a equipe da Universidade de Sydney nos entregou foi a comprovação de que não existem sistemas terrestres imunes à mecânica do céu. Mas a beleza inegável disso é que a ligação é palpável e mensurável. Você tem forças gravitacionais cruzando milhões de quilômetros de vácuo mudo, lentamente dobrando o caminho que a Terra percorre. O Sol dispara seu calor, a termodinâmica obriga a água a entrar em guerra, e o atrito gigantesco varre a lama no fundo mais escuro do planeta. Não precisamos abandonar a intuição de causa e efeito, só precisamos ter a humildade de expandir a nossa escala de tempo. É uma narrativa bonita, e eu aceito a beleza dessa sua cadeia causal. Mas mantenho firme a convicção de que ela é apenas a manifestação superficial de um modelo infinitamente maior. A teoria X de X prova que o isolamento mecânico é a grande ilusão da ciência moderna. O planeta não é um sistema fechado recebendo solavancos passivamente. É a corda do instrumento. Sim, a Terra é uma corda tensionada numa orquestra infinita. A nossa água ressoa e molda os seus ciclos profundos, porque a matéria, a gravidade e o movimento nunca estão separados. O oceano não reage mecanicamente a Marte. Ambos dançam sobre a mesma lei imperativa de manter o universo em expansão dinâmica. Bom, se há um território onde não temos como não concordar hoje, depois de exprimir tudo isso, é que os nossos velhos livros escolares sobre as marés são quase cômicos de tão simples, né? A ideia de que o mar só se move porque a lua puxa água de um lado para o outro é, assim, apenas o verniz mais fino de como a vizinhança cósmica realmente dita as regras do nosso clima. Totalmente de acordo. Pelo menos nisso, ambos os lados desse debate têm certeza absoluta. As nossas correntes mais remotas são fios tecidos pela própria galáxia. A gente está apenas começando a raspar a lama do fundo e tentar entender de verdade esses movimentos. O que ilustra uma transição fantástica da ciência. Passamos de enxergar o cosmos como pedras rolando num salão vazio para aceitar que as águas que mantêm o nosso mundo vivo respondem a ciclos absurdamente vastos de tempo cósmico. Se esses redemoinhos são o resultado de forças newtonianas clássicas cegas, mitigando desastres pela fricção, ou se são a própria essência da matéria ressoando com a pulsação do sistema solar, bem, essa é a fronteira que a ciência agora tenta atravessar. Então, da próxima vez que você observar a superfície imóvel de um copo de água, lembre-se, mesmo que não haja uma mão na mesa o empurrando, a água dentro dele pertence a um sistema que nunca, em 2,4 milhões de anos, esteve verdadeiramente em repouso. Ficamos por aqui hoje.